pessoal! Bem-vindos ao Numen Talks, editoria de Numenidades. Janeiro costuma ser tratado como um mês de recomeço, mas na prática, ele chega carregado de expectativa, cobrança e ansiedade, principalmente quando a gente fala de planejamento. Esse episódio nasce de uma pergunta simples, mas profunda. As empresas têm responsabilidade na saúde mental das pessoas? E eu quis trazer essa conversa em 3 perspectivas: o corpo, a prática e a responsabilidade. Rafa Ultramari, que trabalha com respiração e consciência no dia a dia das organizações. Bem-vindo, obrigado. Obrigado, eu que agradeço. E Rafa Rezende, que olha para a saúde mental também do ponto de vista dos direitos, da estrutura e da responsabilidade. Boas-vindas, Rafa. Obrigado. Hoje eu quero ouvir vocês dois sobre esse tema. E a primeira pergunta que eu quero fazer para vocês dois é: o que faz com que a saúde mental e planejamento empresarial tenham se tornado um tema inevitável agora? Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade, um prazer estar aqui com vocês. Eu acredito que, de uma perspectiva bem pragmática, são números. A gente tem visto, né, os números de absenteísmo e cada vez esse tema mais presente. E acredito que no dia a dia a gente também aprendeu que não existe mais uma separação entre a vida pessoal e profissional. E a gente acaba passando boa parte do nosso tempo dentro das organizações. Então, acho que dependente do ângulo que você olha, a mente todo mundo sabe, né? A gente tem desde jargões filosóficos até a neurociência super estudando um pouquinho que a gente conhece do que é a mente, e isso está escancarado, né? Acho que não tem mais como voltar atrás, assim, da importância da gente começar cuidando da mente. Então, acredito que nesse momento de planejamento, que acaba sendo um momento bem delicado, pelos altos e baixos que a gente vem de fim do ano, né? Férias, todas as metas que a gente coloca para nós mesmos, né? Eu acho que é um momento que é importante a gente falar. Também imagino que por isso tenha o mês de conscientização. Então, eu creio que é um tema que precisa estar presente na agenda empresarial e também individual de todas as pessoas. Obrigada, Rafa. Eu acho extremamente importante, porque a gente tem aquela fantasia, né, de que, nossa, acabou o ano, ufa, agora vai começar. Gente, é a mesma pessoa, a gente continua carregando tudo, a gente está cansado, a gente está exausto muitas vezes, né? A gente está frustrado com coisas que a gente não conseguiu fazer, não conseguiu entregar, e agora a gente já tem que planejar e botar tudo para fazer, e tem que visualizar isso acontecendo. Realmente é bem delicado, né? E para você, Rafa Rezende, eu vou ter que falar os sobrenomes aqui da galera, porque são 2 Rafas hoje aqui comigo. Rafa Rezende. Obrigada de mais nada pelo convite, assim como o Rafa disse, muito importante estar aqui e falar de um tema, né, que cada vez mais tem ganhado força, espaço e preocupação ao mesmo tempo, né? Assim como o Rafa disse, os números nos empurram a olhar, né? Se até alguns anos atrás a gente não falava sobre ansiedade, depressão, esgotamento mental, os números nos empurram para esse lugar. Pera, tem um elefante aqui que a gente está enxergando esse elefante, né? Se a gente olha a gente ainda não tem os dados do INSS de afastamentos, né, por ansiedade e depressão em relação a 2025. Então, o dado mais recente é de 2024 para 2025. A Já é gente assustador, né? Assustador, a gente teve um crescimento de 67%, né? São quase 500.000 de afastamentos por ansiedade, por depressão. Enquanto a gente vai numa escala global, a gente é o país mais ansioso do mundo. Então, acho que só esses dados já nos dá uma boa resposta, assim, né? Mas quando a gente vai falar de negócios, principalmente, as empresas entenderam que não dá mais para a gente não falar sobre isso, porque isso tem gerado custo, né? O Rafa falou de absenteísmo, mas a gente tem custos que a gente não consegue mensurar. O recrutamento, por exemplo, eu sempre pergunto, quem tá com vagas e tem dificuldade de recrutar? Todo mundo que tá na sala que RH tem. Sim. E aí a gente vê comportamentos também que nos empurra para esse lugar de olhar, né, para esse elefante. Então, se a gente pega as novas gerações, são gerações que não aceitam mais estruturas tão rígidas. E a gente tem varejo, né? A gente teve ali, finalzinho do ano passado, não sei se vocês viram, varejo vindo para uma escala 5x2, o próprio Copacabana Palace, né? Que é uma indústria da hotelaria. Imagina, parar, trabalhar 5x2. Quando isso seria possível? A partir dessa força de comportamento. Então, acho que para a gente começar a falar sobre o tema, acho que tem esses pontos que estão postos, assim. Acho que por fim, por último,
a sociedade percebeu que tem esse impacto econômico, né? Só dos afastamentos do INSS, a gente teve ali uma estimativa, embora ele não tenha oficializado, mas pegando a média desses afastamentos versus esses 470 mil afastamentos, um impacto nacional de 3 bilhões, né? Sem contar o global, que passa de 1 trilhão. Então a Fácil. sociedade percebeu, poxa, esse caixa que está saindo do Instituto Social, né, da Previdência, ele tem que ser equilibrado. E aí vem a NR01, que regulamenta e obriga as empresas a falarem e tratarem do tema, né, para poder não só cuidar das pessoas e fazer com que realmente essa saúde pública ela seja cuidada, mas por outro lado que o econômico também seja balanceado, né? Então, acho que dado tudo isso, é um dos porquês, né, que a gente tem falado tanto. E a equação é bem interessante, né? Porque na prática custa muito menos prevenir do que remediar, Total. né? Então, acho que deixar as empresas funcionais, né? É algo que você precisa trabalhar na prevenção, né? Não sinistrar o plano de saúde já na doença. A gente usar o plano de saúde na saúde mesmo, né? Para gerar saúde, né? Então, isso é super importante. O Tremari, o que você percebe no corpo das pessoas quando o ano começa? Eu acredito que o corpo ele é o fim e não o meio. Então, eu acredito que o corpo ele vai reverberar essas questões de ansiedade, de depressão, depois que a pessoa chega naquele, quando ela congela, né? E aí a percepção, ela pode ser muito individual, porque eu acho que cada pessoa, cada corpo vai reagir de uma forma. Só que no começo do ano, eu acho que as pessoas ainda estão com aquele fôlego do recesso. E aí eu penso que os reflexos físicos, eles começam a aparecer depois que a ficha vai caindo ao longo do ano. É difícil a gente ver uma pessoa, pelo menos eu não conheço um caso da pessoa entrando em burnout em janeiro, porque em janeiro ela tem aquele respiro, aí ela foge da realidade, ela vai, né, dar uma Ela escapada ali. distrai, né? Exatamente, ela dá uma distraída, ela não se conecta, não olha pra dentro e fala assim, tá bom, como que a gente vai seguir daqui em diante? E então o corpo, eu acho que ele começa a dar sinais físicos um pouquinho depois de janeiro, talvez já no final de janeiro, porque o que eu percebo é que esse momento de planejamento, tanto empresarial quanto pessoal, por causa das resoluções, né, que a gente cria de mudança, de virada de ano, Aham. gera muita frustração, porque a gente joga a régua muito para cima. E neurologicamente, a gente precisa do esforço e recompensa. Então, se eu coloco uma coisa muito difícil de eu conseguir manter, eu vou frustrar muito rápido, porque não. E aí que é o curioso, né? Às vezes eu vou achar que a pressão é só por causa do trabalho, mas na verdade eu não consegui cumprir nem com a dieta que eu falei para mim mesmo que eu ia cumprir a partir de janeiro. Então acho que nas primeiras semanas ainda tá todo mundo naquele clima, né, de euforia. Ô, pessoal, feliz ano novo, vamos lá, como é que a gente vai fazer? Aí na hora que a gente senta para planejar, você começa a entender o tamanho do resultado que precisa conquistar. Não tem clareza de todos os caminhos, porque isso a gente vai encontrando ao longo do tempo. Aí eu acho que aí o corpo começa a reverberar. Aí tem de tudo, né? Hum. Acho que alergia de pele, queda de cabelo, congelar, tela Dor de azul, dor de cabeça, cabeça, enxaquecas. irritabilidade. Eu acho que os sintomas eles são muito variáveis, assim. É só a gente entender que a fonte é a mesma, né? É como que a gente consegue tratar isso, porque eu costumo dizer que quando o corpo fala, a mente está gritando socorro. Isso aí. E Rafa Rezende, o que você acha que mudou socialmente para que esse tema deixasse de ser opcional? Acho que a gente falou agora há pouco da NR01 e aí dá para pegar gancho em várias coisas que o Rafa trouxe, né? Acho que a chegada da norma regulamentadora, que já existe, mas ela foi atualizada, acho que isso é importante, né? Saiu a ideia de que surgiu uma nova norma que regulamenta os riscos É psicossociais, um né? milagre, né? Surgiu. Agora vai. Na verdade, já existe desde a década de 70, né? Veio muito por conta dos riscos físicos mesmo, da época, biológico, químico e tudo mais. E aí veio essa atualização, né, para que de fato as empresas olhem para esses riscos psicossociais. Então a norma, ela já existia, ela foi atualizada para que e contém, né, expressamente os riscos psicossociais, que tem a ver com essa meta inatingível, né? Quando a gente coloca num planejamento que eu não tenho clareza, eu quero emagrecer 50 quilos, mas como?
Em quanto tempo? O que que você vai precisar fazer para chegar nesse resultado? Então, E por quê, né? e por quê? Qual é É. Tudo. a intencionalidade, né? Então, a meta inatingível é um dos riscos psicossociais que leva à ansiedade, essa ansiedade crônica leva ao esgotamento, e aí chega a todos os sintomas que o Rafa trouxe. Então, a norma regulamentadora é um dos. é, 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 chegada, né, é um dos pontos que a gente teve de mais recente que fez com que as empresas parassem e olhassem. Mas ela sozinha, ela não tem força. E eu, como advogado, eu costumo dizer que tudo que é compliance é custo, né? E tudo que é custo eu tendo a evitar. Por outro lado, de uma maneira não tácita e não obrigatória, os próprios custos, né, têm trazido essa luz dentro do tema. Eu não acho, não acredito que só a norma vai resolver o problema, né? Acho que de fato é mais estrutural, tem que colocar mais na agenda do negócio, a gente pode falar disso em algum momento, mas de fato a norma ela pelo menos trouxe para a mesa para discussão, né? Acho que só da gente estar aqui gravando isso, falando sobre isso, para que mais empresas também escutem e levem para dentro dos seus ambientes, é uma mudança a partir da norma, né? A partir da chegada dela muitas coisas vão acontecer, mas eu ainda percebo que a gente vai passar por uma inflexão ainda nesse ano. Vocês acham também? Eu acho. E metas drivam comportamentos na prática, né? É o jeito que o governo tem de botar todo mundo para se mexer, né? E vai mexer aonde, no fim? No bolso, né? São multas, são fiscalizações. Então, na prática, é o jeito que a gente tem de criar consciência. A gente pode usar isso para criar hábitos bons e sustentáveis para as nossas companhias, ou a gente pode se sentir forçado, né, a fazer e fazer de mau grado. Então, acho que temos opções importantes aí, É. como empresas, né, para trabalharmos. De um lado, então, a gente tem corpos exaustos, pessoas muito cansadas, e do outro, tem estruturas que muitas vezes operam como se isso não tivesse acontecendo, né? Planejamento, normalmente, é vendido como organização e clareza. Então, se eu planejo, eu tô bem, né? Mas para muita gente, isso vira fonte de ansiedade. Em que momento, meus queridos, planejar deixa de ser saudável? Queria ouvir de vocês dois. Eu penso que o planejamento, ele é necessário para qualquer coisa, né? Se eu tenho um objetivo específico e eu preciso alcançar alguma meta, eu tenho que planejar para que isso aconteça. Eu não posso simplesmente acreditar que a sorte ela vai me encontrar e vai dar tudo certo, né? Acho que isso não vai acontecer. Mas ao mesmo tempo, será que tudo precisa ser planejado de fato? Será que para tudo eu preciso de um processo? Esse é um ponto, né? Acho que o que é processo hoje em dia, para mim, se a gente olhar e discutir o que é processo, tudo é processo hoje em dia, né? Não tem como. Para chegar aqui é um processo, né? Tá, eu tenho que ir lá, chegar 9 horas, eu tô aqui, enfim. É, Intrínseco, né? A ele é, gente não pensa em pôr ele no passo a passo, mas é um ele é processo. intrínseco, ele acontece quase que naturalmente, né? Uhum. Agora, o planejamento, ele requer de fato você sentar, olhar tudo o que você já fez até aqui, o que você tem de histórico. Agora, se o meu planejamento, ele vem de um campo da ideação, e tá tudo bem se eu tiver uma área de inovação e criação, enfim, mas ele não tem um dado estatístico para eu criar uma projeção, muito provavelmente eu vou criar uma métrica inatingível. E aqui começa a ter um problema. Porque de repente, e dependendo da área, inclusive, né? Se eu tô falando de um time de tecnologia, um time comercial, por exemplo, os problemas são completamente diferentes do planejamento da área administrativa, por exemplo. Então, vou focar em tecnologia comercial, por exemplo. O time de tecnologia, ele tá ali criando, integrando, fazendo integrações entre produtos, tecnologias, enfim. Muito provavelmente é um projeto que é criado do zero. Tem muito esforço ali colocado. E por outro lado, eu tenho um time comercial que precisa bater meta, precisa vender. Se a meta ela é inatingível, e eu sei que ela é inatingível, esse planejamento ele vai adoecer o meu time. Ele vai adoecer. Porque o meu time não vai bater a meta, provavelmente vai trabalhar muito mais do que deveria. E o problema não é a pessoa sprintar, né? Em algum momento da nossa vida e do nosso trabalho, a gente vai ter um sprint maior. Poxa, agora para esse projeto eu preciso dar uma sprintada, né, uma esticada, mas eu sei que depois vai chegar isso, Uma eu vou poder, dedicação maior, mais investimento depois eu vou poder emocional, respirar. físico. Aham. O sprint não é o problema é eu ficar nesse sprint
por muito tempo Para e sempre. não bater a meta. Exato. Acho que o não atingir a meta vai gerar uma frustração. O sistema dopaminérgico, né, que o Rafa trouxe agora há pouco, o sistema de recompensa, ele não vai ser ativado. E aí eu vou me frustrar e ao mesmo tempo eu vou estar muito cansado. E aí aqui a gente tem um problema mais sistêmico, mais estrutural, que precisa ser mapeado. Eu acho que o planejamento ele é a base para todo o restante. A gente escuta que o problema está na comunicação. Eu já não acredito muito nisso, porque eu só comunico aquilo que está posto. Se não tem nada, o problema não é a comunicação, é a falta de. E se tem muito e tá travando, tá rígido, isso daqui também vai gerar ruído na minha comunicação. Então, acho que o planejamento, ele se bifurca no nada. Se eu não tenho planejamento, eu paraliso, porque eu não sei para onde eu tô indo. Uhum. E ao mesmo tempo, se eu tenho um planejamento que não está coerente com dados, né? Se eu não tenho um histórico, Ou até se ele é muito rígido, né, Rafa? Você não pode sair dessa linha aqui. E precisa será- deixar espaço, né? Precisa. Planejamento precisa dar espaço, porque tem imprevistos, não existe perfeito. nenhum ambiente, planejamento que você faça que não tenha mudança. Principalmente nos dias de hoje, né? Resista, né? Mudanças de Não existe, mercado, né? mudanças econômicas, mudança da estrutura social. Então, eu acho que essa flexibilidade também ela precisa ser colocada, igual vocês trouxeram. Então, o planejamento, acho que nessas. Olhando para o nada, para o tudo e para o rígido, acho que tem que haver, de fato, esse olhar mais intencional para o dado, né? Tá, beleza, como que a gente chegou até aqui? Eu vejo muito isso nas empresas em grandes escalas. Cria lá uma meta, não tem um dado estatístico que ancore aquele resultado, a gente sabe que a gente não vai bater, ao mesmo tempo eu vou a fogo, né? Daqui adiante, não importa o que aconteça, A qualquer custo. a qualquer custo, e aí no meio do caminho eu não tenho pessoas para trabalhar, porque eu não consigo contratar pessoas para este modelo, então acho que o planejamento vai abrindo uma série de problemas em vez de solução. Com Será que a gente não consegue fazer uma continha básica, né? Tem pessoas que fazem deixa eu ver o que que eu fiz e coloca, estratifica ali minimamente. Eu acredito mais nesse simples bem feito, sabe? O básico bem feito. Básico bem feito. O básico bem feito soluciona. Você acredita nisso Nossa, também? é a magia, é o que mais falta. Isso parece muito forte em janeiro, não parece, gente? É o início, né? As pessoas estão começando e de alguma maneira elas querem compensar o não feito, né? Começa. Esse ano. Agora vai. Agora vai. Agora vai. Sabe que agora ali na copinha a gente tava tomando café? Aí eu fui pegar água e uma das funcionárias tava ali no, né, fazendo o café da manhã dela, ela tava ali com o ovo, o pão, ela, comecei a dieta agora, janeiro, agora vai, pela 10ª vez. E acho que é um pouco disso, né? A gente foi criado e moldado que a gente precisa dar conta, que a gente precisa entregar. E se eu falei que eu ia fazer e se eu não faço, a culpa é minha. Sem questionar o processo, sem questionar os dados, sem questionar a maneira como se articulou durante o tempo. O porquê que eu fico muito, né? Por quê? E eu deixo Eu de tive que pegar fazer isso. o aprendizado do caminho, E, né? e tem aquele lance, né, Rafas, que é de eu preciso fazer isso. Será? Você precisa Você tem por que. quê exatamente, né? É diferente de você falar, eu quero fazer isso. Total. Completamente diferente, né? E chama energia, né? Energia chama energia, né, gente? Vamos combinar. Eu acho super, super E interessante. tem uma palavra que acho que vira o jogo nesse sentido. Quando que o planejamento ele deixa de ser algo saudável e passa a ser prejudicial. Acho que tem uma palavra que para mim é muito chave assim nesse sentido, que é o controle. Quando você tem a ilusão de que você tá no controle de tudo. Planejar Pais e mães sabem bem disso. tudo, autoconhecimento, filhos são a maior ferramenta, né? Você toma uns tapas na cara aqui. Mas enfim, você planeja tudo com as melhores intenções. Como o Rafa falou, também não dá pra ter nada, porque senão você fica correndo, né, girando em círculo. Mas ao mesmo tempo, entenda que tem alguma coisa ali, por isso o espaço, né? Você definiu um planejamento, tem uma meta, inatingível ou não, muita comunicação para entender como que a gente está caminhando com essa meta. E entenda que você não está no controle. Tem algumas questões que vão vir, vão chegar de surpresa e tá tudo bem. Eu acho que uma das coisas que eu mais vejo as pessoas sofrendo no dia a dia é justamente com essa necessidade de adaptação. Pô, mas eu falei que ia fazer isso, tudo bem, mas agora a gente precisa fazer essa outra atividade. Mas eu tava aqui no meio do caminho, retrabalho. Então, De vez em quando acontece. eu sinto muito, isso acontece. E tá tudo bem, né? Acho que é a importância do mindset de levar com leveza e dar o nosso melhor. E aí eu acredito que abre até um campo meio da espiritualidade. Assim, tem coisas que estão fora do nosso controle que, através do nosso esforço, intenção e energia, ela vai acontecer. E muitas vezes a gente é pego de surpresa com surpresas positivas que não estavam no planejamento.
Então, acho que essa palavra do você acreditar, planejar, mas também Calma, Tá tudo calma. bem, Tá né? tudo bem, Pega o que deu respira. certo e vamos em frente. Isso Vamos ver o que aí. mais vai dar errado, né? e preserva a energia. Eu acho que a energia é muito importante também nesse sentido, né? Para as discussões, para você evoluir como pessoa, como equipe, como empresa. Ô, Rafa, e que o corpo faz quando a mente entra nesse estado de cobrança constante, de autocobrança e às vezes de cobrança da liderança, do liderado, né? Que acontece aí com o corpo da gente quando a mente Ele, tá nesse lugar? ele colapsa, né? Acho que a gente está vivendo a era da hiperperformance. E aí a gente vai encontrando nomenclaturas e patologias e soluções. Então, FOMO, FOBO, burnout, brain rot, enfim, you name it. Não são muitas formas de a gente olhar isso, e eu acho que elas estão todas intimamente ligadas. O que acontece no corpo da perspectiva fisiológica? A gente fica no estado de alerta o tempo inteiro. Então é o equilíbrio do sistema nervoso central autônomo. Ele é dividido ali como se fosse uma gangorra, simpático e parasimpático, luta ou fuga, ou digestão e descanso. E a mente, ela não sabe a diferença entre a ameaça de um bandido e a ameaça de uma meta inatingível. Ela vai te colocar num estado de alerta De vigilância e de defesa, E né? o que que isso significa? Cortisol sendo liberado no sangue o tempo inteiro. Estresse crônico, cortisol o tempo todo. Cortisol o tempo todo, aí começam as doenças psicossomáticas, autoimunes, aí a pessoa tem uma depressão, não consegue sair, tem uma ansiedade, trava no trânsito, trava numa reunião, fica muito irritada. Então, eu acho que, de novo, o sintoma final, ele vai depender de cada um. Mas eu creio que esse cuidado, né, com tudo, por isso que eu falo de respiração. Porque o diafragma, ele, através do nervo vago, ele é conectado com o cérebro, e a gente tem a capacidade de, em 2 respirações, se reequilibrar. Então, você reequilibra o sistema. Ah, nossa meta tá muito difícil. Tá. Então, calma. Respira. Respira. É. Dá 3 respiradas. Não é metáfora, né? Respira mesmo. Não, é ciência. É ciência. É assim, se você precisa dar uma equilibrada, né? A teoria do copo transbordando, né? O copo tá enchendo, opa, vai transbordar, calma aí, dá uma respiradinha, volta um pouquinho. Aí vai, que é muito legal que o Rafa trouxe do sprint. Uhum. O sprint, ele vai acontecer. É. É normal. Tem que estar tudo bem, Tem que né? estar tudo bem. A gente tava lá na escola, né, na Move, a gente teve o lançamento de uma pós-graduação. Então, no dia que lançou, a gente teve um imprevisto que não tá, fugiu completamente do nosso controle. Então, vamos, todo mundo até 2 da manhã conectado, trabalhando, mas assim, brincando. Na leveza. Vamos lá, pessoal. Não, puta, aconteceu isso, não acredito. Então tenta falar, tenta ir por esse lado, vai por esse lado, todo mundo conectado ali. E eu acho que isso também é muito importante. Do tipo assim, ó. A gente vai ter que sprintar aqui, mas vamos junto. É. Vamos junto aqui, Rafa. Tá tudo bem. A gente vai passar junto, tá? Não vou. E tá tudo bem. Acho que é muito dessa perspectiva, assim, né? Porque antes do burnout tem um burn-in. E se você não respeita e não olha para os sinais do seu corpo, da sua mente, E os sinais estão ali. estão ali. É só prestar atenção, né? Hum. E o Rafa Rezende, fala pra mim, quando é que essa ansiedade deixa de ser só emocional e passa a ser estrutural? Muito bom. Ouvindo o Rafa falando, né? Acho que projetando isso para dentro das áreas, dos times, é muito claro o quanto que, de fato, se eu não comunico isso, olha, a gente vai passar por um sprint maior e vai ter isso e pode acontecer aquilo, vai gerar uma ansiedade, um estresse no meu time, né? Então, quando a gente olha para processos, para estruturas, o primeiro ponto é entender se, de fato, será que é a van que está passando por algum problema, por alguma situação, porque a vida, ela não é uma linha reta, né? Ela é uma eterna montanha-russa, um sobe e desce. E quanto antes a gente aprende que atravessar a vida no ao vivo é isso, mais rápido a gente faz as pazes com o meio, né? Que tem tudo isso acontecendo. Agora, quando eu olho para a estrutura, a minha folha de ponto com ABS nas alturas, o meu custo do plano de saúde, né? A gente teve um dado que esse custo do plano de saúde triplicou no ano passado. Então, os números mostram que a gente tem um problema mais estrutural, né? E isso Então, também vai colapsar, né? isso vai colapsar. Então, quando o meu caixa ele começa a sangrar, e o motivo é transtorno, é ansiedade, o problema não é mais apenas o individual, né? Eu tenho alguma coisa na minha empresa, na minha área, no meu processo que tem adoecido.
Então, quando talvez a falta de processo vai gerar ansiedade, uma liderança que é tóxica, abusiva, comunicação muito truncada, muito agressiva, ou uma comunicação excludente, né? Eu não reconheço as mulheres do meu time, as pessoas pretas do meu time. Essa exclusão, pouco a pouco, gera questionamento, que vai gerar síndrome da impostora, que vai gerar ansiedade, que vai levar a um esgotamento. Então, as questões estruturais, ela pode ser variadas, né? Acho que para trazer uma resposta mais exata, a gente teria que primeiro entender, poxa, como que tá a situação do meu time, né? Fazer um mapeamento, fazer uma análise, uma escuta, e geralmente vai apontar onde que tá, né? Se a gente pudesse colocar um mapa de calor, né? As bolinhas vermelhas, elas iriam movimentar a partir das áreas. Mas só da gente entender os números, né? Se a gente pegar o mercado de trabalho, a gente sabe que teleatendimento, saúde, segurança pública são áreas, né, que estão colapsando, em relação à saúde mental. Mas agora, o que leva a esse colapso, o que leva a esse adoecimento é muito específico. O que gera um adoecimento no varejo não é o mesmo da empresa do mercado de tecnologia, por exemplo, né? O olhar atento, então, é muito importante, né? Se por um lado eu tenho assédio ainda muito forte, né, quando a gente vai para varejo, pro lado de tecnologia a gente tem metas inatingíveis muito por falta dessa projeção ou, né, a área financeira, por exemplo, a gente sabe que as metas são super agressivas. Então torna-se sistêmico quando de fato eu tenho impacto no meu negócio. O problema é, eu quero olhar para isso. Eu tenho a intenção de trazer isso para a mesa, assim como está o marketing, assim como está o comercial, novos negócios, né, que a gente vai discutir N estratégias. Acho que a gente tem que, ainda que a NR01 e os números tenham trazido para a superfície, a gente ainda não olha o elefante como deveria, mesmo já sendo esse elefante. É o sair do eu preciso olhar isso para o eu quero olhar isso. Isso faz sentido, né? Eh, por muito tempo, gente, saúde mental foi tratada como algo muito íntimo, né? Ah, aquela pessoa ali, nossa, é descompensada, aquela pessoa ali, X, né? Julgada o tempo todo. Mas isso tá, assim, hoje isso está no campo da responsabilidade, né? Responsabilidade consigo mesmo, mas a responsabilidade corporativa com aqueles funcionários, né? Aquelas pessoas colaboradoras. E onde é que termina, gente, a responsabilidade individual e começa a responsabilidade das empresas? Como é que isso se junta, se mistura e passa daqui para lá? Isso é um ponto muito, muito interessante, né? Porque eu acho que. Deixa eu trazer um pouco de contexto da onde eu tô falando, tá? Eu trabalhei num banco internacional por quase 10 anos e eu tive a oportunidade de trabalhar com uma pessoa de people que era visionária. E o que que ela fez em 2012? Ela fez uma sala de descompressão no mercado financeiro. Então pegou uma salinha desse tamanho e ela montou uma sala de meditação. Foi ali que eu tive meu primeiro contato com meditação. E passaram-se alguns. Como eu sempre gostei de participar desses projetos, eu era o embaixador da sala. Então eu estava junto com ela e eu participava, colocava as meditações. E eu comecei a não sofrer, mas eu comecei a ouvir dos colegas que eu vinham da área comercial, falando assim, ó, cara, tá pegando mal. Você precisa fazer isso na sua casa, porque essa repercussão não vai ser positiva. Isso vai Já, impactar a sua já carreira. tá, ó, o pessoal tá falando aí, acho melhor você fazer isso, né? E assim, amigos, né? Pessoas que confiam em mim que vieram falar assim, pô, tava no almoço ali e você foi o assunto. Porque você todo dia se permite 15 minutos para ir lá meditar. Aí eu recebi aquilo, conversei com o meu gestor, conversei com o RH, com a equipe de people lá responsável, e ficou uma situação bem desconfortável. Então, só que isso, a gente tá falando de 2010, 2012. Aí eu tive a oportunidade de trabalhar em Nova York, aí lá em Nova York o banco tinha várias iniciativas muito legais também, e o mesmo cenário. Iniciativas legais sem o exemplo da liderança. A liderança nem sempre em linha com aquilo, e aí, né, aquilo somando, tá bom. Por que que eu comento que não tem diferença entre pessoal e profissional? Porque eu vivi o burnout lá em 2014, 2015, tive alergias de pele muito fortes, comecei a empilhar medicamento. No final, eu resolvi largar tudo e voltar para o Brasil. Tava com uma carreira super promissora lá direcionada. Mas quando eu olho hoje
pela perspectiva da época, tinha várias coisas acontecendo na minha vida. Minha mãe teve um AVC no mesmo período. Eu sentia falta da minha família. Eu casei com a minha esposa e fui para Nova York. A primeira vez que a gente juntou as escovas de dente foi em Nova York. Então, assim, tinha um monte de coisa acontecendo e eu não podia culpar só o trabalho. Não era só o trabalho, era uma responsabilidade minha. E aí, com o meu inconformismo de médico não conseguir me dar uma resposta do que eu tinha fisicamente, que eu encontrei a meditação. Eu comecei a meditar. Comecei a meditar e, magicamente, eu parei de tomar medicamento e não tinha mais sintomas em 6 meses. E eu me sentia mais produtivo, eu dormia melhor, eu tinha dias mais concentrados. Então, a empresa sempre me deu tudo de ferramenta para que eu conseguisse fazer essa gestão do estresse no dia a dia. Só que eu não tinha na época, não era um assunto aberto e falado. Não é, era um não assunto. Não existia. Era uma coisa que, se você falava, inclusive, parecia que estava levantando um red flag ali, né? Tinha uma bandeirinha, tipo assim, ixi, o que esse cara tá trazendo aqui? Será que ele tá falando alguma coisa para já criar algum mecanismo para se defender? Porque, né, uma troca meio de desconfiança. E eu sempre fui muito do humano, assim, né? Eu tive esse privilégio na minha educação. Acho que tudo acontece através do humano. E o trabalho, para mim, não é o fim. Ele é o meio. Eu aprendi que o trabalho é uma oportunidade de servir. Ele não é, assim, né? Eu acho que incorporar esses cuidados como uma autorresponsabilidade é o ponto de partida. É o meu autoconhecimento. Porque, via de regra, quando a gente vive uma crise, tem várias coisas acontecendo em todas as nossas esferas de vida. Então, vida afetiva, relacionamento, vida pessoal com família, trabalho, hábitos. Tem muita coisa envolvida para a gente depositar essa responsabilidade só no trabalho. E tem que tomar esse cuidado, porque também, né, pro pêndulo ele não sair de um lado e ir para o outro. Né, de sair de um lugar que nunca se falou para agora a empresa tem Só que se fazer fala tudo. isso. É. Porque por mais que a empresa faça, a empresa pode te dar plano de saúde, assistência com psicólogo, aplicativo de meditação, yoga. Quantas pessoas de fato engajam? Porque elas acreditam que, né, aí vai da crença de cada um. Mas o que fica de aprendizado para mim hoje, pela história que eu vivi, é assim, se você não tem 10 minutos no seu dia, 15 minutos, que comprovado cientificamente é o que você precisa para você se manter são dentro dos sprints, idas altos e baixos, é porque você precisa de mais de 1 hora para você fazer isso todo dia. Então, assim, reserve 10, 15 minutos do seu dia, porque de pouquinho em pouquinho você vai deixar de viver aquela frustração e você vai começar a evoluir, né, nesse caminho. Então, acho que o ponto de partida, na minha opinião, para ter um resultado sustentável, ele é individual. E aí o privilégio de quem tem lugares que olham para isso. Porque independente do seu trabalho, o estresse ele vai existir, gente. Porque assim, eu saí do mercado financeiro, aí eu fui cuidar da minha mãe e fiquei 6 meses com a minha mãe. E aí eu eliminei todas as desculpas da minha vida. Antes o estresse era por quê, Rafa? Por causa do chefe, por causa do trânsito, por causa da pressão de resultado e metas. No segundo mês que eu tava cuidando da minha mãe, eu tava gritando com ela. E aí, só que eu não tinha mais chefe para culpar, eu não tinha trânsito, eu não tinha empresa, eu não tinha pressão. Então eu percebi que eu vivia num loop de mindset que eu precisava desconstruir. E ali não tinha mais desculpa. Era um autoconhecimento puro. Aí eu larguei tudo, fui pra Índia estudar yoga, porque eu também dou aula de yoga. Aí fui lá estudar yoga. Aí eu tô lá no ashram, comecei a ficar irritado porque tinha uma parte lá, 2 meses, né, de imersão e meditação, né, que a gente chamava de karma yoga, que era você cuidar do espaço. E tinha um grupo de pessoas que não fazia isso. Então a gente tinha que trabalhar o dobro de limpeza, de estrutura, porque tinham 3, 4 pessoas que não faziam, que se permitiam ir curtir, tava mais num clima de férias. Aí você, pô. E eu tive um grande aprendizado, porque eu trouxe isso pro líder lá, que a gente chama de guruji, né? Ele falou assim, cara, você tá tendo a oportunidade de praticar o karma, porque é sobre você, não sobre o que você tá esperando dos outros. Faz o seu. E como é difícil, né, gente? Fala a verdade. Então o estresse ele vai aparecer independente do que você faça. Não é sobre o trabalho, não é sobre o seu gestor. Aí assim, obviamente, né? Assédio, desrespeito, Não, comunicação tóxica. aí Aham. aí cruzou uma linha. Mas ainda assim, eu acho que tem espaço para compaixão. Porque todo mundo cruza essa linha. Todas as pessoas cruzam essa linha em algum momento da vida. Eu acho que se for pontual, né, Exatamente. tudo, eu acho que é importante mesmo, que as pessoas não estão bem todos os dias, né? E isso faz parte de um respeito também, um respeito pela humanidade do outro, né? Que
com todo mundo acontece isso, Exatamente. né? E o Rafa, me fala uma coisa, o que que acontece quando as empresas ignoram esses riscos? Elas simplesmente ou têm preconceitos, como o Rafa Uhum. Tramari trouxe pra gente, ou isso é mimimi, isso é frescura. O que que acontece? Legal. Acho que para te responder, eu vou dar só um passo para trás e complementar o Rafa, Claro. porque as empresas elas têm uma responsabilidade direta social, né? Até mesmo antes da norma, né? O direito constitucional ele prevê a saúde, né? A integridade física, emocional agora, com Agora, a NR01, né? Não à toa nós temos EPIs há quantos anos, né? E ainda assim as pessoas morrem em acidentes de trabalho, né? Então, se a gente imagina uma construtora, é muito mais fácil hoje você imaginar que lá em cima é óbvio que ela tem que estar presa, né? Ela vai se suspender, mas não era assim alguns anos atrás. Então, a saúde mental ela entra nesse campo agora desse amadurecimento cada vez mais. Então, a responsabilidade das empresas está posta aqui, né? Eu preciso olhar para o bem-estar físico, emocional, biológico, né? Será que essa cadeira aqui vai me dar dor na coluna? Porque coluna é o primeiro, né, em afastamento, mas se junta ansiedade e depressão, ultrapassa a coluna, inclusive. Então, aqui está posto, né? Ela tem essa obrigação dentro da Constituição Federal, na NR01. Mas quando a gente fala de negócios, a gente sai desse campo da legalidade, da obrigatoriedade, porque a NR01 ela é obrigatória, ela é compulsória. Se eu não mapeio, né, o mapear vem de escutar, eu preciso escutar, e escutar qualitativamente, não apenas pegar um dado, Protocolar, né? um checklist. Ai, como que você tá assim? Isso daqui não vai, né? Então, escutar ativamente vai me dar um diagnóstico mais completo. Eu preciso mapear e eu preciso resolver isso. Eu preciso mitigar isso para que talvez daqui a um tempo eu exclua, né? Extingue. Se eu não faço isso, eu sou autuado. Né? E essa autuação, ela tem uma série de complicações. Acho que de maneira mais pragmática, a gente no primeiro momento pode falar de uma multa, né? O Ministério do Trabalho vai lá, fala, poxa, tem esse risco, você vai ter que criar um processo, e desse Tá aqui processo uma motivação para você. tá aqui uma motivação, você vai ter que mitigar isso. Muitas empresas ainda vão parar, mas quanto custa essa multa? Não, vamos deixar pra lá. Baixinho, eu prefiro correr o Eu risco. prefiro correr o risco, É. só que esse risco reincidido, né? Se eu reincidir aqui, eu posso talvez ter uma área inteira fechada, Hum, suspensa. Como que eu suspendo meu comercial do nada? uhum. Parou, né? Então, a gente começa a ter graus ali de complexidade, por não olhar para isso. Então, as empresas uma hora ou outra, agora em mais de 2026 começa a autuação, a gente tem uns mercados ali primeiro, então aqui tá posto, né? Vai ter essa autuação. Mas será que ainda assim a legalidade vai resolver o problema? Então, você falou sobre a motivação individual, né? Meu, será que as pessoas elas são iguais? A gente sabe que não, hum, né? Cognitivamente elas são iguais? Também não. Pessoas que têm neurodivergência, por exemplo, elas entram em hiperfoco, né? Então, eu vou ficar num sprint muito esticado, só que depois desse sprint eu vou ter uma queda Exatamente. automática, eu vou ter uma energia muito baixa. Será que a minha liderança, ela tá preparada para entender isso? Não. Né? A liderança é o quarto grupo mais adoecido. E aqui é um outro não, ponto que a gente tem que falar. Porque a liderança, ela também tá adoecida. Ela E também principalmente quem tá tomando decisão difícil, né? Diretoria, gerência. E é quem tá olhando para o negócio, para os rumos dos negócios, né? Então, se a gente não traz esse ponto, eu tenho um abismo entre a lei tá me pedindo isso, a minha liderança tá fragilizada e eu tenho pessoas com demandas. Eu tenho pessoas que tiveram mães com AVC, eu perdi o meu irmão caçula tem menos de um ano no acidente de carro, perdi o meu pai também há menos de um ano. Então, pera, será que eu, Rafa, vou conseguir me manter focado, produtivo, criativo, vou questionar um processo, sabendo que eu tô passando por esse momento da vida? Mas, pera, isso daqui é responsabilidade do Rafa, indivíduo, sujeito, ou é minha empresa? Será que eu vou ter que acolher? Esse é o ponto. Na legalidade, talvez não, de fato, é um problema meio individual da minha vida. Mas para os negócios, será que o Rafa não precisa de acolhimento? De pertencimento? Para que ele se sinta bem, seguro? Poxa, então posso falar para Vanessa: olha, Van, sabe aquele projeto que você me pediu que era para entregar agora, dia 19, segunda-feira que vem? Tudo bem eu entregar no final do mês? Vamos rever, vamos renegociar esse prazo? Então, acho que a gente começa a trabalhar nesse campo da confiança que as lugar da empresas confiança. precisam Exato. construir. Não é sobre lei, sobre
tá posto, a gente tá com um impacto negativo gigantesco, as pessoas estão cada vez mais adoecidas, inclusive os líderes. Como que a gente vai, então, olhar para as pessoas como sujeitos que estão vivendo, que estão pegando metrô, que estão com pessoas doentes na família, que estão com dívidas, mulheres mais ainda, porque elas têm tripla jornada, se preta mais ainda, porque tem essa questão racial. Tá, isso daqui tá posto. Acho que trazer essa consciência pra dentro do jogo e falar sem tabu começa a abrir um espaço pra gente falar, nossa, acho que o Rafa, ele trabalha melhor sozinho. Tá tudo bem ele ficar sozinho? Eu preciso dele aqui comigo hoje. Ah, não, tem um dia da semana que eu preciso que seja todo mundo junto. Aí entra no campo dos modelos de trabalho, né? Então, a gente começa a olhar para as estruturas e questionar as estruturas. Isso aqui precisa mesmo? Será que dá para ser do outro jeito? O que que a gente ganha e perde se a gente flexibilizar? Então, acho que a gente passa por uma onda de desinfantilizar as relações. A gente infantilizou em algum momento, acho que é uma herança de como as coisas se configuraram dentro de casa, na Parte escola. da pendularidade, né? A gente sai de um lugar de se vira para o lugar de agora eu te darei tudo. E aí eu também não posso ir lá e marcar uma reunião na sua agenda pra gente conversar sobre um ponto. E aí, se você não faz isso porque você tá lidando com um monte de situações, eu não recebo feedback, meu líder não fala comigo. Então, perceba, acho que essa infantilização ela precisa ser resolvida. E para ela ser resolvida, acho que tudo isso que a gente está conversando, que é óbvio, talvez, pra gente que tá aqui falando sobre isso, precisa ser colocado na mesa de maneira madura para que as coisas comecem a ser, então, reconstruídas. E não acho que tudo é um espectro, né? Acho não, com certeza. Nada é uma coisa ou outra apenas, né? Então, não é porque talvez aqui hoje a gente não consiga mudar um processo mas tem um meio do caminho, talvez, né? Acho que a gente pode testar. Os times de tecnologia, de produto, testam, né? Esses testes acontecem o tempo todo. As coisas não nascem prontas, né? Os produtos de maiores sucessos, os negócios de maiores sucessos foram muitos testes, muitos erros. E eu penso que esse é um caminho, assim, pra gente reconstruir de fato times, ambientes, culturas, para esse lugar mais sustentável para além do saudável. Maravilhoso. Gente, a gente começa a caminhar para o final e se vocês pudessem deixar aqui para quem está nos assistindo, nos ouvindo, uma dica de uma mudança concreta que a gente pudesse fazer, tanto a gente como profissional, como as empresas, a gente como RHs, como líderes, né? Qual seria? Acho que eu vou terminar aqui que eu estava com a frase e já passo para você. Eu sei que parece simples demais, mas no básico bem feito tem grandiosidades, né? Acho que estruturar de fato uma escutativa que seja reiterada e não apenas sazonal, né? A gente vê muito pesquisa de clima que acaba sendo catálogo e depois eu não faço nada com essa pesquisa de clima, eu gero frustração em quem respondeu. E eu não mudo nada, né? Acho que qualquer pesquisa, ele tem esse viesamento. Ah, eu não vou falar tudo o que eu penso, não sei se essa pesquisa é monitorada, eu vou ser mandado embora depois. A pesquisa, a escuta, ela gera confiança, e a confiança é pouco a pouco. Então, fazer mais pesquisas, mais escutas, para ter mais diagnóstico, porque eu poderia dar um checklist. Ou uma coisa simples que poderia resolver, mas cada negócio é um negócio, tamanho de empresa, segmento dessa empresa, as pessoas que estão lá, a faixa etária dessas pessoas, eu não tenho esse dado. Mas, inevitavelmente, independentemente de qualquer uma dessas coisas, a escuta ela vai estar presente. O diagnóstico ele vai ser necessário para qualquer coisa, para eu construir uma área, um processo, uma ferramenta, ou olhar para as pessoas e entender o que tem adoecido as pessoas, criar uma estrutura de pesquisa completa, robusta para o ano inteiro, para que de fato esse dado ele seja retroalimentado com pequenas ações simples, mas que vão gerando essa confiança, que vai dando espaço para essa segurança psicológica. Poxa, eu posso contribuir com a minha liderança, que eu sei que eu não vou ser mandado embora, pelo contrário, o plano de saúde vai melhorar, o benefício de saúde mental que nós não tínhamos vai passar a ter, talvez a flexibilidade do modelo, ou simplesmente uma ferramenta que a gente usa e não é tão interessante, tem a briga dos agiles, né? Essa daqui não é boa, aquela é melhor. Então, acho que essas pequenas coisas que vão gerando desgaste, ruído, esse atrito, elas vão sendo solucionadas só com a pesquisa. Então, sem sombra de dúvida, é estruturar a pesquisa.
Muito bom, concordo super. E não pode ser uma foto, né? Uma vez por ano eu tiro aquela foto. Era isso que eu falava. Eu endosso muito o que o Rafa falou e acho que a compaixão ela precisa ser praticada no dia a dia. E às vezes não é na pesquisa ou num ritual de one-on-one, de PDI, que você vai conseguir ter a verdadeira percepção da pessoa que você está liderando ou está sendo liderado. Porque eu vejo que a liderança fica numa vitrine muito vulnerável, porque ela não tem para quem pedir ajuda Uhum. e ela não tem ferramentas de terapeuta. Então, às vezes, a pessoa ela E ela fica. nem é terapeuta, não é pra ela fazer E- terapia. então, e ela nem precisa. Sim. Não, ela precisa se adequar ao que a gente está falando aqui, mas assim, ela vai até um certo ponto. Tem uma outra parte ali que não tem como fugir da autorresponsabilidade. Então, acho que essa compaixão, ela precisa ser praticada o tempo inteiro e com todas as pessoas, independente da hierarquia, porque no final do dia, todos nós estamos passando pelos nossos desafios. E se eu pudesse deixar um aprendizado assim, que parece muito besta, mas que eu acho que é muito subestimado, respira. Respira, não pira. É. Só que assim, entender um pouquinho da fisiologia da respiração, entender quando você quer, como você quer respirar para uma reunião intensa, para fazer um pitch de vendas para uma palestra, como você quer respirar quando você vai entrar numa reunião um pouco mais que você precisa se posicionar. A compaixão, a escuta ativa, se você está respirando, você está presente, você está ancorado. Então, assim, né, por definição da OMS, saúde mental é a habilidade de você se recuperar do estresse. Qual a habilidade que você tem? A terapia você faz uma vez por semana. O esporte, seu hobby, você faz uma vez por dia. A respiração você tem 20 mil oportunidades por dia. Bastam 3, assim. Solta o ar, faz uma expiração mais longa que a inspiração 3 vezes, você já vai sentir sua boca começando a salivar. Você ativou o parasimpático, não tem mais cortisol, você já está preparado para. E acho que junto com a respiração, para os dois lados também, eu acredito que a vulnerabilidade é uma magia. Só que também é uma linha tênue, que tem que saber o momento certo e por que se vulnerabilizar. A vulnerabilidade ela é muito diferente do vitimismo. Então, quando que a liderança consegue também se vulnerabilizar, ou o próprio colaborador, diante desse relacionamento de confiança, que é a base de qualquer relacionamento, como vocês reforçaram, que tem essa liberdade. Vi uma história muito curiosa com uma pessoa que trabalha na minha equipe, que um dia muito intenso, fazendo várias coisas, tal, ele me chamou para bater um papo, falei, a agenda tava apertada, eu falei, tá bom, vamos, vai. E aí eu comecei a falar, tinha acabado de tomar um café, blá, 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 blá. Aí ele virou para mim e falou assim, Rafa, respira. Ele falou para mim. Ai, vai, meu Deus do céu. Aí eu, primeira reação foi meio defensiva, assim, não, é porque eu acabei de tomar café, que eu falei, putz, você tem razão, deixa eu dar uma. Tá bom, vamos começar de novo, então? Acontece com todo mundo. Obrigado. Vamos embora. Então agora a gente vai junto. E aí você ter essa liberdade de, como líder, ouvir isso, pô, pra mim foi um. Eu não podia ter recebido um feedback melhor, porque ele teve a liberdade de falar isso pra mim. Ele falou Uhum. assim, cara, calma. Você tá. Põe o pé no chão, volta. Aí eu, pô, os papéis se inverteram, mas que bom que ele teve a liberdade de me chamar, me puxar pra terra, né? Então acho que a respiração é algo que, por ser automático, por estar aqui, a gente menospreza. A gente acha que, eu já sei respirar. Mas não sabe. Na verdade, ela pode ser algo muito complexo, né? É a intencionalidade da respiração, né? Exatamente. E dominar isso como uma habilidade, é uma ferramenta que está aqui, assim, né? Você faz uma prática de yoga, você vai num retiro, você tem uma experiência. Né? Você faz uma própria meditação, você tem uma experiência. Agora, assim, a regra de 3. Já ouviram falar da regra de 3 e não 10, 20, 5x, assim. A gente passa 3 semanas sem comer, 3 dias sem tomar água e 3 minutos sem respirar. Qual a importância que a gente dá para a respiração no nosso dia a dia? A gente sempre pensa no que a gente vai comer, né? Freezer cheio, estoque, o restaurante que você gosta mais. Água, muitos esquecem. É difícil, tem gente que tem dificuldade de tomar água no dia a dia, os 2 litros pelo menos. E a respiração passa, né? E quando você tem uma crise de ansiedade, quando você sai do preventivo e vai pro outro extremo, provavelmente você já vira uma pessoa tendo uma crise. Como que essa pessoa está respirando? Completamente disfuncional, né? Né? Então a respiração ela é o termômetro, que antes de você ficar gripado, sua respiração vai trancar.
Uhum. Antes de você ter uma crise, sua respiração vai encurtar, você vai começar a respirar aqui em cima. Então, essa habilidade que você vai treinando, né? E é treino, porque é desconfortável você expandir essa capacidade. Ao melhorar a sua apneia, que é um indicador de respiração funcional. Então, assim, é uma coisa simples, mas que dá muito trabalho. Então, essa é a sementinha que eu gostaria de plantar, porque eu acho que ela é a ferramenta que está com a gente o tempo todo. Muito bom. É. E, gente, para fechar, Tremário, vou continuar com você. Um cuidado prático que muda o jogo. Ih, acho que eu já falei dele, né? Respirar. 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 E não tá difícil, hein, gente? Vamos lá, todo Na mundo. prática, expira mais longo do que inspira. Expira mais longo. Solta mais ar do que você. Hoje também tem tanto aplicativo que nos ajuda guia, a né? respirar, que nos guia, que nos coloca nesse centro, né? E você vai sentindo, acho que, de fato, as pessoas não sabem mesmo respirar e pensam que respiram, né? Acho que os aplicativos ajudam muito, né, ô Rafa? E tá vindo uma onda agora de um conhecimento que é relativamente novo, que americanizando se chama breathwork. Que é isso, é usar a respiração de uma forma científica para você entender. E aí no aplicativo você tem uma experiência, mas assim, como que você está falando enquanto você está numa apresentação? Como que você está falando enquanto você está se concentrando? Desculpa, respirando. Respirando. Você está lá num projeto que você precisa fazer. Uma pessoa de tecnologia vai ficar 1 hora no código? Como que você está respirando? Porque via de regra a gente faz apneias, né? Vocês já viram essa onda da apneia? A apneia da concentração? Você está lá Ai. trabalhando, aí você faz. É. Já se pegou fazendo isso? Assim, porque você inspira e prende. É, e quando acontece alguma coisa, a gente para de respirar. Eu brinco e falo, respira. Quando vai tirar foto, gente, junta todo mundo para tirar foto. Ninguém Todo mais mundo para de respira. respirar. Todo mundo. Uma foto lá em Aparecida, É. parado, assim. Isso. E a gente faz isso mesmo. O que que acontece, né? É um lance que- Impressionante. É a consciência, né? É um negócio muito impressionante. Rafa Rezende, para a gente fechar, um limite que precisa ser respeitado. Profundo essa, né? Acredito que o descanso. Uau! Acho que esse é um limite Ai, que meu Deus. impreterivelmente precisa ser respeitado em todos os sentidos. Acho que o descanso amplo mesmo, né? Sabe que nos últimos anos eu tenho inserido o descanso na minha agenda. Porque assim como a gente insere o to-do list, né? Eu preciso fazer isso, a gente não coloca descansar. Nadismo. Não fazer A nada, arte de não deitar. fazer nada. Deitar no sofá sem fazer nada, é o meu descanso. A gente não foi ensinado a descansar, a gente é ensinado a produzir. E a gente tá nessa hiperprodução, nessa hiperconectividade, principalmente depois da pandemia, o trabalho ele se estende, né? Diferente da Revolução Industrial, que a gente ficava apertando parafuso, eu não sabia se isso aqui ia virar uma roda, um telhado, não sei o que isso vai dar no Precisava final. saber, né? Não, né, não pensava, eu era cortado de pensar. Hoje não, a gente leva trabalho pra casa, chega em casa, eu fico em busca da próxima dopamina rápida, Exatamente. e aí eu fico naquele ao vivo que eu não retenho nada. E quando eu volto, eu me dou conta que eu tava em 2 ao vivo ao mesmo tempo. A Cara Tchepe fala muito sobre isso. Então acho que o descanso ele é um limite que ele precisa ser respeitado em todos os sentidos, no trabalho, em casa, nas relações, sejam elas amorosas, filhos, amizades. Acho que o descanso ele tem que ser uma oitava maravilha, tem que ser uma coisa que tem que ser difundida, propagada e que as pessoas façam as pazes, né? Porque quando o pouco que as pessoas descansam, o que que elas fazem? Se culpam. Nossa, eu tô deitado, eu não devia estar. Tá onde? Fazendo o quê Tanta coisa pra eu exatamente? fazer, tô aqui. Tem roupa pra eu pendurar no varal, tem não sei o quê, eu devia estar fazendo isso. Não deixa a mente relaxar, você não se conecta com o seu eu e dá voz ao que precisa ser falado, né? Acho que isso é importante até para respirar de fato, né? As pessoas têm medo do respiro porque daí ela O volta que para será que vai dentro, vir, né? né? Que Sabe, tá aqui dentro, né? sabe que é muito curioso, Rafa, isso que você falou? Às vezes eu já tive trabalhos com pessoas que você faz respiração e o fato dela respirar certo ativa gatilhos de ansiedade. Porque a pessoa ela tá tão desconectada da respiração dela que na hora que ela se conecta com aquilo, ela começa a se sentir meio Ah, desconfortável, porque ela perdeu acesso àquilo. ela tá dentro do barulho, né? E esse barulho, porque rede social não é descanso. E via de regra é onde a gente descansa. Você deita no sofá, você, né, no extremo, alguma coisa na TV e o celular na mão,
é muito estímulo. Quando não tem uma música tocando. Pôr uma música pra fazer companhia à erva. Você fala, vou cozinhar aqui, então vou pôr um podcast, porque eu não consigo ficar sozinho. Eu vou na academia, eu tô ouvindo música. Eu vou correr, eu tô ouvindo música. Ouvindo um podcast. Então, assim, essa autoobservação, esse espaço de ócio, de tédio, ele é muito importante, inclusive, especialmente para performance, né? Para produtividade. Então, assim, ter essa consciência, né? Fazer uma... Olhar pra dentro, né? pra dentro. Sabe que a Tânia Zacarias, ela traz essa analogia e a gente pode fechar da natureza, né? Que a árvore, ela tem aquela grandeza, aquela beleza, mas o interno, as raízes são 3, 4 vezes maior do que aquilo tudo, né? Do que aquela magnitude. Então, ela só é possível porque o interno está muito bem estruturado. E acho que é um pouco disso, né? O silêncio nos permite olhar para o interno, que vai nos fortalecer pouco a pouco, embora gere esse ruído, né, no começo. Esse medo do silêncio. O É silêncio, conhecido, eu né? acho que o silêncio e o descanso, ele tem uma beleza gigante numa palavra tão curta, assim, né? Numa única Não, e aí, palavra. fun fact, eu vou contar uma história engraçada, depois a gente pode terminar. Tudo bem? Vou pegar um tempinho? Sim, vai lá. Comecei a meditar, né? Tava lá nos Estados Unidos, e aí estavam saindo os fones de ouvido noise canceling, né? Eu falei assim, agora eu vou flutuar, agora eu encontro Nirvana. E comprei meu Bose noise canceling ali e tal, fui meu primeiro dia meditando. Minha esposa esticou no trabalho, eu tava sozinho em casa, sentei. Na hora que eu sentei, a minha cabeça... Eu achava que tinha espírito na sala. Eu fiquei com medo absurdo, assim. Eu não consegui fazer 10 minutos. Depois eu fui falar com a professora, eu falei assim, nossa, professora, não consegui. Eu pus aqui uma musiquinha, comecei a observar. Ela falou assim, então, é por isso que você precisa, de fato, olhar pra isso, porque você não tá conseguindo ficar com você mesmo. E aí eu virei essa chave, assim, porque quando eu eliminei todos os ruídos, coloquei lá uma frequência, um mantra, foi um lugar muito desconfortável pra mim. Tipo, meu, que tem aqui? Aí a cabeça começou. E eu tive muito essa relação naquele dia, naquela experiência de espírito. Senti, achar que tinha alguém ali junto comigo e eu fiquei com medo. Não consegui concluir o mantra, a música que eu tinha colocado pra ter aquele trabalho introspectivo. Então parece besteira, mas é um negócio. Retiro de silêncio, já ouviram falar de Vipassana? Já. Você fica 10 dias 10 em dias. sem nada. Eu tenho um amigo que faz todo ano. Como que é esse ser humano? Nossa. Ai, quero nem falar. Vontade de abraçar. Já quero Vou abraçar, só Bom, pelo. Então. Já queria abraçar esse ser humano. Leva ele pro Ractal. É isso. Gente, Janeiro Branco não precisa ser sobre começar forte. Pode ser sobre começar inteiro. Queria agradecer vocês demais por esse papo. Foi incrível, aprendi muito com vocês. E esse foi o Numen Talks, editoria de Numenidades. Siga a gente nas redes sociais, se inscreve nos nossos canais e a gente se vê no próximo episódio. Até mais!